Olá meus amigos, tudo bem? Queríamos fazer um breve comentário sobre alguns fenômenos interessantes da mecânica estrutural. É o fenômeno de flexo-torção, né? Muita gente calcula estruturas reticuladas, né? Estruturas metálicas, com perfis abertos de parede fina. E calcula as tensões normais, tensões de cisalhamento. Mas os perfis abertos de parede fina, ele tem uma característica peculiar. É o fenômeno de torção, né? Normalmente, quando a gente estuda perfis fechados, em particular um tubo circular fechado, ele apresenta apenas na torção pura o aparecimento de tensões de cisalhamento. Isso é um pouco diferente quando você pega um perfil aberto. Um perfil aberto de parede fina, quando ele está sujeito à torção, você aplica uma força para cá e uma força para cá, ele tende a torcer. Só que se você olhar isso aqui de perfil, quando ele torce, ele tem o aparecimento de um fenômeno super interessante, que é o deslocamento axial não uniforme ao longo do contorno da seção. O que eu quero dizer é o seguinte: o perfil se desloca axialmente de maneira não uniforme nesse contorno, ou seja, ele empena, ele apresenta o fenômeno de warping. O que ocorre é que quando esse perfil ele não tem liberdade de empenar livremente, por exemplo, ele está preso aqui numa parede, ou uma travessa da longarina de um chassi, o chassi está torcendo, a travessa quer empenar, ela encontra a longarina e surge uma reação, que gera uma tensão normal na torção, olha só. E em função disso, o comportamento do perfil é extremamente peculiar, né? Se você pegar, por exemplo, um perfil I, você tem essas duas forças que provocam a torção do perfil, você vê que uma aba se desloca para cá e outra para cá. Você tem duas flexões ocorrendo simultaneamente nas duas abas opostas. Uma apresenta tração aqui e compressão. A de baixo apresenta o contrário, tração e compressão. Então você já começa a observar que tem algumas coisas diferentes da flexão normal, né? Essa flexotorção, na hipótese da flexão, quando você começa, você tem a famosa hipótese de Navier, que as seções planas se mantêm planas. E isso não acontece na flexotorção. De uma maneira mais breve, eu diria o seguinte: quando você tem um perfil aberto ou fechado, e esse perfil está solto, né? Ele está solto, ele não tem nenhuma restrição a se empenar, é a famosa torção de Saint-Venant. Ou seja, você tem um momento torsor, você tem um módulo de elasticidade transversal ou em cisalhamento, o momento de inércia torção, e esse aqui é o famoso ângulo unitário de torção, que é o ângulo de torção por unidade de comprimento. Bom, a gente já sabe há muito tempo, né, da resistência básica, que quando você pega um perfil e você torce, o efeito que tem é um momento na extremidade, o momento se distribui de forma constante até o engastamento. Uma coisa que normalmente não se aborda, porque a gente sempre estuda torção de perfil circular, fechado, é que esse momento, a despeito dele ser constante, ele tem duas parcelas. Uma que é responsável pelo ângulo unitário de torção e outra que é responsável pela restrição ao empenamento, que é a chamada torção restringida ou a torção de Vlasov. Onde isso aqui é o módulo de elasticidade do material, esse é o warping constant, aquela que você vai lá no BIM elemento do Nastran, ele aparece o warping constant, que é um momento de inércia sexta potência, olha só, e isso aqui é a terceira derivada do ângulo. Ou seja, quando você torce o perfil, a liberdade do empenamento é total aqui, e à medida que se aproxima do engastamento, você não poderia usar essa expressão porque o ângulo de torção é zero, né? A restrição ao empenamento é total. Então esse momento torsor ele é a soma de duas parcelas. Uma que está associada ao ângulo unitário de torção e outra que é a restrição ao empenamento. Então se você pegar um perfil aqui desse tipo, aberto, e você fizer isso aqui na extremidade, ao tentar empenar e ele ter essa evidente impossibilidade de empenar, vai surgir uma reação que vai gerar uma tensão normal na torção. Olha só. Então, existe uma analogia, né, que nós vamos até indicar um trabalho aí de 58 páginas que a gente publicou no grupo de elementos finitos,
Quando você tem, por exemplo, a tensão de flexão, você tem um momento fletor, um momento de inércia e a distância linha neutra. Quando você vai calcular a flexo-torção, existe solução analítica para isso. No livro do Vlasov, assim como você tem soluções para flexão, você tem para flexo-torção. Esse aqui é o famoso bimomento de flexo-torção, que é quiloforça vezes milímetro quadrado, por exemplo. Isso aqui é o momento de inércia em milímetro a sexta, e isso daqui é a coordenada sectorial, em que você, tendo o centro de torção do perfil, você varre uma área, né, que num sentido tem uma orientação, um sinal, e no outro sentido outro. E isso aí é a coordenada que te permite calcular a tensão normal na torção, tá certo? Aliás, o perfil aberto de parede fina, o perfil C, ele tem uma característica muito peculiar, né, que o cara tem que tomar cuidado. O centro de torção está aqui fora. Se você aplicar uma carga aqui, ele desce e só flexiona. Se você aplicar uma carga aqui no centro de gravidade do perfil, como o centro de torção está fora, ele torce. E se ele estiver vinculado numa extremidade, ele vai aparecer tensão normal na torção. Isso é muito importante, né? Quer dizer, se você olhar o caso de uma estrutura veicular, por exemplo, isso aqui é vital num chassi. Você tem os componentes de tensão. Por exemplo, aqui. Isso aqui é uma flexão da longarina no plano vertical, que aqui está a linha neutra. Isso daqui é a flexão no plano horizontal. Essa é a famosa tensão constante devido ao axial. E essa última é a da flexo-torção. Devido ao empenamento, tanto pode acontecer na travessa como na longarina, você tem uma variação de tensão que torna que as seções planas não se mantêm planas após a flexo-torção. Olha só. Isso é muito importante, né? Então, isso tem que ser levado em conta, porque se você faz um modelo de viga convencional, não estou entrando no aspecto da concentração de tensão, estou falando da flexo-torção mesmo. Você não tem condição de pegar esse tipo de comportamento, usando um elemento simples de viga. Então, é o que acontece, por exemplo, isso daqui ó, é um tubo, isso aqui é um tubo. Sem considerar a mordida localizada, que é sempre importante, como no caso do Baja, mas se você pegar um tubo circular e torcer, ele passa como flexão para outro tubo. Aqui não. Se você pegar, por exemplo, isso aqui é a travessa, isso aqui é a longarina do chassi, quando você torce aqui, você tem um movimento diferencial das abas, que passa para a longarina. Então, uma torção da travessa gera uma flexão e uma torção na longarina. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado. Tá claro? Então, essa questão... você pode fazer alguns testes, né? Eu vou indicar uma literatura que a gente publicou aí no Congresso Brasileiro de Engenharia Naval. Você pode pegar, por exemplo, um perfil U que está engastado na parede e fazer um modelo de elementos finitos de casca. E você calcula a tensão. E ao usar a teoria de Vlasov, você pode fazer o cálculo da tensão e comparar. A menos do concentrador de tensão, os resultados batem, né? E se você pegasse um elemento de viga convencional e torcesse, não ia aparecer nenhuma tensão normal na torção, olha só. Por isso que ao calcular uma estrutura metálica, usando, né, o elemento de viga, você precisa tomar muito cuidado, porque lá na base ou em outros locais que o perfil está trabalhando a torção, pode surgir tensão normal na torção e que o elemento de viga não pega, certo? Como referência, eu convido vocês, porque no LinkedIn e no próprio Facebook nós temos um grupo chamado Elementos Finitos à Base da Tecnologia CAE, que é o título do livro, né? E a gente publicou um artigo de 58 páginas falando como você aborda a teoria do Vlasov, como calcula a flexo-torção, como calcula as propriedades geométricas e como se calcula o centro de torção de qualquer perfil aberto, né? Você fala assim, então perfil fechado, ele não tem empenamento? Tem. Se você pegar um tubo de parede fina quadrado, ele também empena. Existe um tubo retangular em que as proporções entre o comprimento e a espessura são tais que aí ele não empena. E como é a teoria que você usa num tubo quadrado de parede fina para calcular o empenamento? É a mesma teoria de Vlasov do perfil aberto, só que você tem que fazer uma correção, que é a correção de Umansky, que você muda as propriedades e toda a teoria de perfil aberto pode ser utilizada. Eu recomendo consultarem esse trabalho aqui, porque ele está passo a passo, todos os detalhes da flexo-torção. Ok? Muito obrigado, até a próxima.